Durante participação em um programa aqui da Jovem Pan, o Direto ao Ponto, Gilberto Kassab avaliou que o bolsonarismo errou ao indicar Flávio Bolsonaro para presidente e não escolher Tarcísio de Freitas. A gente separou também esse trecho, vamos acompanhar. O Tarcísio reunia naquele momento todas as condições para ser um grande candidato, não é? Ele unia todos, e eu acho que foi um grande erro do bolsonarismo. Foi um grande erro, porque você tinha um bom candidato, que faz um bom governo aqui em São Paulo, e que tinha todas as condições de ganhar a eleição. Tá aí a participação do presidente e fundador do PSD, Gilberto Kassab. Tá aí analisar essa reflexão de Gilberto Kassab, mas que também na época das discussões dizia que Tarcísio deveria continuar como governador e tentar a reeleição, que segundo ele já estava tudo meio que encaminhado. Você, Mota? Kassab é um dos políticos mais inteligentes e experientes. E um político experiente nunca dá um ponto sem nó. Tarcísio de Freitas é um político excepcional. Provavelmente daria, ou quem sabe, dará um grande presidente da República, porque Tarcísio é jovem e tem todo o tempo do mundo pela frente. Pois é. Você, Cristiano Beraldo, as análises de Gilberto Kassab, como bem disse o Mota, um político muito experiente, estrategista, há quem diga que talvez seja o cacique partidário hoje em dia que tem uma análise a respeito do cenário político mais apurado, né? Tem faro para identificar o que vai acontecer, enfim, essa é a avaliação de muitos. Agora, por que essa fala sobre Tarcísio neste momento? Bom, vamos lá. Primeiro, porque a saída do governo interessava a Gilberto Kassab. O sonho de Kassab sempre foi ser governador do estado de São Paulo e, de alguma forma, na estratégia que ele estava montando, se Tarcísio de Freitas fosse disputar a presidência da República, o espaço que se abriria em São Paulo poderia ser ocupado por ele. Esse é um lado da história. O outro lado da história é que Kassab, ele não entende de oposição. Ele fala a oposição errou, mas ele conhece de política, mas uma coisa que ele sempre teve ojeriza é ser oposição. Tanto é que, ao mesmo tempo que ele era secretário de Tarcísio de Freitas em São Paulo, o seu partido, o PSD, tinha ministros com Lula. Então ele está sempre navegando no barco que está liderando a prova. Essa é a formatação do presidente do PSD, Gilberto Kassab. E se o Tarcísio de Freitas fosse disputar a presidência, o que aconteceria? Ele teria muito mais espaço num governo de Tarcísio de Freitas do que vai ter num governo, eventualmente, de Flávio Bolsonaro. Então, para ele é mais conveniente que houvesse essa troca. E hoje ele fica fazendo o que lhe resta em relação à disputa presidencial. Escolheu o Caiado, não, continua falando de Tarcísio, mesmo o partido dele tendo um candidato a presidente da República, e aí ele fica agorando ali, sem ter muito espaço para ser conquistado dentro do próximo governo, quando o Partido dos Trabalhadores deixar a presidência da República. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila a trazer também seus apontamentos a respeito da posição do PSD, como o Gilberto Kassab acaba enxergando a direita brasileira. O PSD, a gente consegue colocar o PSD dentro da centro-direita brasileira? Porque tem esse posicionamento muitas vezes mutante, né? Dependendo do estado, ou um pé em cada canoa. Está no governo federal, mas ao mesmo tempo se coloca como um partido de oposição, porque ele reflete sobre a figura de Tarcísio como sendo a mais adequada para disputar a presidência da República. Vai lá, Dávila. Gilberto Kassab apresentou um bom quadro do que deveria ser a candidatura, o que parecia, à época, a mais competitiva da direita. Seria lançar Tarcísio de Freitas candidato à presidência da República. Por quê? Porque é uma pessoa que uniria boa parte da direita e da centro-direita em torno do seu nome. E isso o faria um candidato extremamente competitivo. Então, ao meu ver, a crítica que Gilberto Kassab fez é que a direita, de certa forma,
perdeu o timing de lançar o seu melhor nome apresentado no momento, que era o governador de São Paulo. E aí houve um rebuliço inteiro que perdeu o segundo nome, que era o governador Ratinho Júnior, aquele sim que estava à frente nas pesquisas. E agora o partido lança o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado tem tudo para ser um candidato competitivo. É um governador que entregou coisas importantes ao povo goiano. Hoje é um estado que goza de uma segurança pública invejável. É um estado do agronegócio que vem atraindo enorme quantidade, montante de investimento. É um governador que tem uma longa história na direita, lutando contra Lula e o PT, como senador, como deputado, como governador. Portanto, tem todas as credenciais para tentar aglutinar esses votos da direita que preferem uma outra opção no primeiro turno que não seja Flávio Bolsonaro. Então, o que Kassab fez foi uma construção cuidadosa para apresentar um nome que pode vir a ser competitivo e ocupar um espaço no meio de duas candidaturas protagonistas que contam com enorme rejeição. Faz sentido, mas nem sempre aquilo que faz sentido se transforma em voto numa eleição. Optando pelo nome mais da direita dentro do PSD, mas muitos falam, bom, talvez conflite com o universo de eleitores de Flávio Bolsonaro. Deixa eu chamar o Musa para a gente também analisar a situação que envolve esse raio-x de Gilberto Kassab sobre a figura de Tarcísio de Freitas. Dá para a gente afirmar que a direita perdeu o time para escolher Tarcísio de Freitas, mas também dependia de Tarcísio, né? Se Tarcísio tivesse batido na mesa, ele poderia ter saído, mas atrelou-se a decisão à manifestação de Jair Bolsonaro, né? Tudo ficou em compasso de espera a partir da decisão de Jair Bolsonaro, que optou por Flávio. Sem dúvida, pois é. Primeiro de tudo, você tem que perguntar à pessoa se ela de fato quer. Talvez diferente de certos partidos, por exemplo, mais à esquerda ou mais com vieses e históricos mais revolucionários, em que determinado candidato tem que participar se o partido manda, tem entre aspas, né? Lembremos do caso, por exemplo, do Haddad, que ele falou que não queria ser candidato a nada, depois teve uma pressão do próprio governo que ele acabou cedendo e, pelo visto, sairá como concorrendo a, não sei se é governador aqui em São Paulo, enfim, veremos. Mas, de qualquer maneira, é importante que fosse ouvido a opinião do próprio Tarcísio. Tarcísio sempre se mostrou ali grato por todo o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele também sempre mostrou a sua intenção de permanecer aqui em São Paulo, no governo de São Paulo, onde, ao que tudo indica, deverá ter uma reeleição bastante tranquila, se podemos dizer assim. Então, claro, agora, vale também mencionar que, se nós levarmos em consideração as pesquisas e grande parte do establishment, do status quo, leva em consideração, ao menos para analisar as tendências, não dá para dizer até o momento que o Flávio foi de fato um erro. Ele vinha lá atrás, hoje a rejeição dele com as principais pesquisas já está abaixo do presidente Lula, que não tem aprovação de nenhuma faixa da renda. Saiu hoje mais uma que da Arco, mostrando que tanto de 1 a 3 salários mínimos o índice de rejeição de Lula é maior do que a aprovação, de 3 a 5 salários e acima de 10 salários a mesma coisa. Portanto, ele tem uma avaliação negativa em cada uma dos espectros sociais do Brasil. Então, se Flávio já está despontando como ganho nominal nas intenções de voto frente ao presidente atual, me parece que não foi um erro nessa escolha, está caminhando conforme haveria ou desejariam essa indicação do próprio Flávio. Então, acho que não dá para dizer, seria algo, de novo, conjecturar como estaria Tarcísio nas pesquisas nesse momento. Simplesmente é um exercício de algo que não aconteceu. Bola para frente e vamos adiante.